Fala galera tricolor, como vocês estão? Deixa eu já falar pra você que assunto que a gente vai tratar pra você decidir se você fica nesse vídeo até o final. A gente vai ter que relembrar e falar do novo capítulo da novela Calheri, que já virou uma novela, né? Tudo que tá acontecendo, que teve a conversa do Pário Calheri com os investidores, teve conversa do Pário Calheri com o Leco. Eu vou te atualizar disso daí. Vou falar pra você também o que aconteceu com o Coleman, se ainda existe esperança por parte do São Paulo do Nacional, em que pé isso chegou, como isso deu errado até agora, a gente vai ter que falar. Também vou te falar do filho do Zidane, porque saiu muita coisa dele, de que o nome dele chegou na presidência do São Paulo. E eu vou te explicar como o nome dele chegou, o que aconteceu de verdade, se podemos ter esperança em cima desse nome, beleza? Vamos falar das propostas que receberam David Neres e o Luiz Araújo, se eles saem ou não. Quem também recebeu proposta, eu vou te falar se vai ou fica, é o Wesley, que não é muito querido pela torcida, então logo eu digo se ele permanece no São Paulo esse ano. Processo de renovação do Rodrigo Caio, tá? Vou te dar os detalhes de como isso tá. Tava difícil, agora já tá quase saindo, quase concluindo. E o Centurion que saiu no bid, vou te explicar por que ele saiu do bid, se ele tá de volta, se o Chaves vai embora, o pessoal tá perguntando muito sobre isso também. Por fim, vou te falar quem vai ser o lateral do São Paulo, vou te falar de volantes das últimas pedidas do Rogério Ceni para a janela. E vou finalizar falando quem vai ser o goleiro titular, que agora o São Paulo chegou num consenso geral, inclusive entre a diretoria e o técnico. Beleza? Então esses são os nossos assuntos, curte aí. O David Neres recebeu uma proposta do Ajax de 12 milhões. Só que o Rogério Ceni já falou que o David Neres não sai por valor nenhum, o David Neres fica. Já o Luiz Araújo recebeu proposta do Stuttgart. Ok? E se recebeu uma proposta em definitivo para ele, boa que agradar, provavelmente seja liberado. Já matei dois assuntos. Quem também recebeu proposta, uma pessoa que já foi muito vaiada pela torcida do São Paulo, que a gente pega no pé, não agrada muito, mas que parece que vai receber uma segunda chance. O Wesley recebeu proposta do Vasco. A diretoria tricolor pensa o seguinte: o Wesley é uma pessoa muito esforçada, é um jogador que vai além nos treinos, que dá tudo pela camisa, que não se abala com as críticas. E esse tipo de característica a diretoria dá muito valor. Então, embora ele receba proposta, ele não sai. O Rogério Ceni pediu mais algumas coisas para a diretoria. Ele pediu um primeiro volante e ele tinha pedido umas semanas atrás um lateral. Para primeiro volante, a diretoria pediu para ele que não fosse nessa janela. Vai ficar para a janela do meio do ano. A gente vai com o que tem no plantel. O Rogério também tinha pedido um lateral esquerdo. Só que a diretoria também falou para ele que ficasse para a janela do meio do ano. Então agora não vem nenhum lateral. Quem vai ficar para a lateral esquerda vai ser uma briga entre o Buffarini e o Júnior. Uma briga boa ali na esquerda. O que a diretoria ainda tá de olho é um centroavante. Então eu vou te atualizar da novela Coleman como é que tá agora. Senta que lá vem a história da novela Coleman, né? Ela já tá chata, tá enchendo o saco. Ela começou lá atrás, já tava quase tudo acertado entre o São Paulo, o jogador e o Nacional. Valor acertado, o jogador queria vir, chegou a vir conhecer nossas estruturas de Cotia e aqui do Morumbi, da Barra Funda, tava deslumbrado, só faltava fechar. Só que aí veio uma proposta do time italiano e começou o leilão por parte do Nacional. São Paulo não gostou da postura, se retirou da negociação. Aí ficou assim, se o Nacional viesse atrás da proposta que o São Paulo tinha feito em dezembro, poderia sair. Foi exatamente o que aconteceu. Na primeira semana do ano, o Nacional veio atrás do São Paulo e falou: lembra daquela proposta? Ainda tá de pé? E o São Paulo falou: a proposta ainda tá de pé. Melhorou as condições da proposta, só não melhorou o valor. Tava tudo certo, parecia que no dia seguinte já ia fechar, só faltava o jogador fazer os testes físicos. Aí entra na parada o Dallas e o Grêmio. E começou de novo o leilão por parte do Nacional. O próprio Grêmio falou que era difícil de negociar com o Nacional, que eles fazem muito leilão, é um time meio sem palavras, sem ética para conseguir negociação. E o Grêmio chegou a anunciar que ia sair da negociação também, embora agora tenha voltado para a negociação já, cara. E quem entrou firme na parada também foi o Dallas. O jogador, desde o começo, se deslumbrou com toda a nossa estrutura e falou que queria vir para o São Paulo. Ele dá prioridade para o futebol brasileiro porque enxerga aqui uma grande vitrine, mas ele dá prioridade para o São Paulo. Entre Grêmio e São Paulo, ele quer vir para cá, para o time do Morumbi, desde o começo. Ok,
Sexta passada eu gravei, a cada meia hora que eu gravava, as informações sobre o Common iam mudando. Eu comecei de manhã, o Common estava quase fechado. Depois de meia hora, o Grêmio saiu da negociação, ficou mais perto ainda do Common do São Paulo. Meia hora depois, o São Paulo saiu da negociação. O que eu fiquei sabendo internamente também é que o intermediador do Common, do São Paulo e do Nacional, que existe um intermediador para tudo isso, porque um agente brasileiro não pode negociar com um time de fora, precisa de um intermediador, chegou a ser grosso, porque foi tanto leilão que ele perdeu a cabeça e chegou a mandar o pessoal do Nacional para aquele lugar. Ele falou, olha, você não pode ter uma falta de ética dessa, uma postura, você fechou com a gente, ele chegou a fechar com o São Paulo, e no dia seguinte vai lá, liga pro Dallas e pede uma nova proposta pro Dallas. Então, São Paulo se mantém com a primeira proposta, ainda tem esperança de trazer o Common, a gente ainda tenta uma conversa com o Nacional, mas o Nacional continua com a postura de leilão. Depois que o intermediador mandou eles para aquele lugar, o Nacional mandou uma carta oficial com a SPFC.net e divulgou com exclusividades para vocês, que também se retira das negociações e encerra a conversa com o São Paulo. Tá aí para vocês lerem o documento certinho. Basicamente, iniciou qualquer conversa. Conversei ontem, segunda-feira, com a diretoria do São Paulo e ainda existe uma esperança de trazer o Common. Vamos tentar uma última vez uma conversa. Se não der certo o Common, um diretor de futebol tinha me dito que teriam que começar as buscas do zero. Ontem eu conversei também com uma pessoa da diretoria que me disse que talvez nem vão atrás de um outro nome. Eles têm ainda uma esperança no Calheri, que eu vou falar daqui a pouquinho como é que tá isso daí, e provavelmente não tenham ainda definido se vão ou não atrás de outro nome. Então é muita dúvida, tá? Teria que começar tudo do zero, perguntar para o Rogério Ceni o que ele quer de novo, de acordo com os treinos e como estão, vão definir o que eles vão fazer. Porque esse assunto me faz falar também sobre o filho do Zidane, porque muita gente falou na sexta-feira passada que o nome dele tinha chegado ao Leco e o Leco estaria pensando em trazer, e aí ficou aquele burburinho, muita gente estava perguntando. Eu vou te contar essa história nos mínimos detalhes, sem citar nomes, e você vai ficar besta de como as coisas acontecem nos bastidores. O título da matéria dizia: nome de Enzo Rodrigues chega ao presidente do São Paulo. Aí você pensa, nossa, um agente conseguiu fazer com que o nome chegasse no presidente, então tem uma conversa, né? Você pensa assim. Fui lá atrás dos detalhes. A verdade é o seguinte, o Leco estava em uma reunião política interna, tá? E uma dessas pessoas, um conselheiro X, falou pro Leco, olha, no final da reunião indo embora já. Você já prestou atenção no filho do Zidane? O moleque é bom, vou te mandar um vídeo. E daí o presidente falou, beleza, me manda um vídeo. E daí no dia seguinte, esse conselheiro mandou um vídeo pro presidente do São Paulo. E é isso, a história acabou aí. Não é que ele viu o vídeo, adoraria te dizer, não, ele viu o vídeo, ficou surpreso e resolveu investir no nome do cara. Não, acabou a conversa aí. No dia seguinte vazou que nome, filho de Zidane, chega no presidente Leco. Cru, simples, dessa maneira, sem mais, acabou. Ele viu o vídeo, acabou a conversa, o nome realmente chegou até ele através de um conselheiro. Não que houvesse uma negociação, só chegou, ele viu o vídeo e acabou aí a história. Então não tem nada em relação ao filho do Zidane, beleza? Pessoal, o Centurião saiu no bid ontem, né? Aí ficou todo mundo, nossa, o Centurião vai voltar, caramba, um monte de gente tava ofendendo, não gostou muito. E tinha gente que até gostou, né? Uma minoria das pessoas gostou. Mas então, eu estive lá com São Paulo, a gente conversou, perguntei aí, Centurião volta, e eles falaram, não, processo padrão do empréstimo, Chaves fica aqui, Centurião fica lá, isso é só um processo padrão de que ele precisa entrar no bid mesmo, tá? Nenhuma novidade em relação a isso. O São Paulo está em um processo de renovação com o Rodrigo Caio. Tinha gente preocupada com isso, o que ia acontecer, qual o futuro dele, se ele ia para fora e tal. Por enquanto tá tudo certo, estamos na margem do teto salarial, a conversa tá indo bem. O que tá pegando para isso daí se concluir são as luvas. O Rodrigo Caio quer que tenham luvas, que seja pago um valor, acho que é de 1,5 milhão, em média, essas luvas. Não é um valor assim, estratosférico. Mas o São Paulo quer renovar sem luvas. Ainda vai ter capítulo nessa novela aí, porque o Rodrigo Caio tem consciência de que hoje ele é o jogador aço do time, é o jogador principal do elenco. Ele tem consciência disso. Então,
ele deve apertar com o São Paulo por essas luvas e o São Paulo vai fazer o jogo dele para tentar não pagar e ficar isento nesse parte, só aumentar o salário do jogador. Gente, mais uma vez, outra semana, nosso assunto principal é o Calleri. A gente ficou iludido achando que ele já estava prestes a vir e toda semana tem um capítulo novo de não, ele não vai vir, de é quase impossível a chegada dele, dos investidores, cada vez é um capítulo novo. E para variar não podia ser diferente essa semana, né? Ontem o pai dele se reuniu com os investidores, porque ele e o jogador estão tentando forçar a saída do Calleri do West Ham. E depois falaram com o presidente Leco. Primeiro vamos pro lado do São Paulo. São Paulo hoje tem uma estratégia para tentar trazer o Calleri, tá certo? A estratégia do São Paulo é esgotar todas as opções dos investidores. Por quê? Porque o plano é que o Calleri continue na Europa. Se nenhum time da Europa chegar no Calleri, o Calleri continua tentando forçar a saída dele, daí o São Paulo se aproveita disso e manda uma proposta. Aonde eles não conseguiram chegar num acordo. O São Paulo quer o Calleri por 18 meses e os investidores só aceitam de última opção por 6 meses um empréstimo. O que acontece? São Paulo não quer passar de novo por aquilo que passou ano passado. O Calleri vem, faz um sucesso, arrebenta, em julho tá indo embora, tchau. E a gente vive outra novela de tentar trazer o cara de novo se ele não dá certo mais 6 meses na Europa. Então São Paulo dessa vez quer com segurança, quer o Calleri aqui por pelo menos 1 ano e meio. Os primeiros 6 meses seria gratuito para o São Paulo e depois disso São Paulo entraria com investimento para um empréstimo de mais 1 ano. Somando assim os 18 meses para o Calleri ficar aqui. Para o São Paulo, as estratégias são esgotar as opções do West Ham e dos investidores. Tem que acontecer muita coisa de novo. Por outro lado, o pai do Calleri recebeu outro não. Ele pediu para o Calleri vir para o São Paulo e os investidores falaram não, vão tentar o nome do Calleri lá. Mas já melhorou, né? Quer dizer, não mudou nada. Se a gente parar para pensar, não mudou nada. Mas existe também, nesse caso, uma luz no fim do túnel, já existe um planejamento, já existe uma proposta. Pelo que eu conversei ontem com a diretoria tricolor, com o Calleri tá tudo avançado e acertado. Só falta realmente os investidores e vamos torcer para tudo dar errado pro Calleri para dar certo pra gente. Pessoal, eu conversei com a diretoria sobre goleiro titular, se ia ficar na briga do Sidão, do Renan, que me machucou de novo, né? Aliás, Renan vai se benzer, né? Pelo amor de Deus. Então vai ficar na briga do Sidão e do Denis e como que ia ficar. A diretoria praticamente me cravou, assim, eles cravaram, mas eu não gosto de cravar porque a gente não sabe o que vai acontecer nos treinos. Cravou que o Sidão vem de titular, que vai ser o Sidão nosso goleiro para 2017. O Denis vem para aporte e suporte, não vem como goleiro titular. Vocês decidirem se é uma boa notícia ou não, tá? Gente, o que eu quero comentar com vocês agora como assunto final é que o pessoal vem muito comentando aí nos vídeos. Nossa, mas vocês só estão dando notícias ruins e tal. Eu até brinquei no último vídeo, caramba, essa menina só vem pra dar notícia ruim. Cara, tô passando a realidade pra vocês, o que tá acontecendo. Calleri não fechou, o Coman também não tá fechando. Não é que a gente quer dar notícia ruim, a gente tá passando e muita coisa não tem dado certo. Mas a gente tem que começar a olhar também o lado bom disso tudo. O que é bom hoje em dia? É bom que o São Paulo tá começando a integrar a base, a gente sempre teve o lado da base como tem que fazer esse projeto virar, tem que fazer esse projeto dar certo. E finalmente, nesse ano, nós vamos fazer esse projeto se integrar com o profissional, que era o planejamento desde o começo, quando investimos em Cotia, né? Nós temos o Rogério Ceni nos treinos, tá até engraçado, ele não se aguenta, ele participa dos treinos. Ele tá sendo uma espécie de Tele Santana, ele fecha depois dos treinos, não deixa a imprensa ficar. E ele faz os jogadores treinarem dentro dos defeitos deles, dentro da parte que mais necessita. Aquele famoso conhecimento de tem que repetir até dar certo e fazer sem errar. Ano passado, pelo menos eu acho que os cruzamentos do São Paulo eram horríveis. E ele faz muito treino de cruzamento, muito treino de falta, de pênalti, muito treino de fundamento. Então tem muita notícia boa acontecendo no São Paulo. O que nós temos que enxergar é o momento. É o momento de economizar dinheiro, porque a gente veio de uma gestão passada que entregou um clube à bancarrota. É o momento da gente começar a aproveitar o que nós já temos e não ficar, vamos pagar não sei quantos milhões num nome medalhão.
Por quê? Porque ele é mais velho, às vezes esse jogador nem tem um grande nome, nunca ganhou nada por nenhum clube, mas como ele tem, sei lá, 3, 4 anos a mais de experiência, a gente vai pagar uma fortuna por ele para trazer. Então não é assim mais que a diretoria do São Paulo está pensando. O que nós temos aqui é um processo de transição, de pensamento e de ideologia no São Paulo. Isso a torcida vai ter que ter paciência. Mas é um processo de transição que eu acredito que positivo, porque se você assistir os treinos do Rogério, você vai ver que são muito melhores e mais eficazes e trazem muito mais esperança do que muito técnico que a gente já trouxe por aí. Então eu acredito muito no ano de 2017, espero que você também, embora muitos jogadores não tenham dado certo, tá bom? Pessoal, essa foi a atualização dos últimos acontecimentos nos 3, 4 dias que sucederam aí no São Paulo. O próximo vídeo nosso vai ser falando do sorteio da camisa, então fica ligado que logo logo vai sair como que você participa, que batemos 10 mil inscritos, agora estamos com 12 mil. Eu espero fazer novos sorteios mais pra frente, mas ainda vou te explicar como é que você ganha essa camisa, então fica ligado. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, manda seus amigos se inscreverem no canal e comenta aí que a gente vai estar ligado nos assuntos que vocês falarem para responder para vocês.